Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês a minha experiência profissional aqui no Canadá e como eu comecei minha carreira como Employment Specialist aqui no Canadá. Vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Carlos Martins, eu sou Employment Specialist aqui em Ontário, no Canadá. E hoje eu queria conversar com vocês, ou compartilhar com vocês, a minha experiência profissional. Como é que ela começou quando eu cheguei aqui no Canadá e qual foi a estratégia que eu utilizei para conseguir o meu primeiro emprego. Então vamos lá, em 2014, mais precisamente no Family Day de 2014, ou seja, em fevereiro, fazendo muito frio, eu cheguei aqui no Canadá. Obviamente, como todo mundo que chega aqui, tem que ir logo procurando algum lugar para ficar. No meu caso, eu defini uma estratégia. Eu queria utilizar a língua que é a minha mother tongue, né? a minha língua mãe, que é o português, como meu diferencial. Por quê? Porque eu sei que vários canadenses não vão falar o português ou escrever o português como uma pessoa que é nativa, né? Da língua nativa. Então eu comecei a utilizar aquilo dali como sendo meu critério para procurar emprego. E aplicando, procurei empregos onde o português era mandatório ou então um diferencial, né, um asset, como é colocado aqui em vários job postings. A minha primeira entrevista foi com uma empresa de portugueses. Eles importavam alimentos, vinhos, e fui para a entrevista e tal, e acabou que não deu certo. Era na área de sales. E eles queriam alguém que falasse também a língua portuguesa para facilitar a comunicação dentro da própria empresa, porque era uma empresa de portugueses. Então acabou que não deu certo. E aí eu comecei, obviamente, a aplicar a outras vagas, e uma das vagas que me chamou a atenção foi de uma empresa de videogame. Eu adoro jogar videogame, então eu apliquei para essa vaga porque eles também pediam português. Só que eu não conseguia, por alguma razão, nenhum retorno daquela empresa depois de ter aplicado, mesmo tendo os requerimentos que eles estavam procurando. E aí o que foi que eu fiz? Eu decidi utilizar o LinkedIn. Utilizando o LinkedIn, o que é que eu fiz? Eu procurei alguém que trabalhava naquela empresa que também falasse português. Porque se a empresa está pedindo procurando por pessoas que falam português, certamente existe uma equipe ou algumas pessoas lá que também falam português. E acabei achando alguém que falava português que trabalhava naquela empresa. Assim, eu obviamente solicitei permissão de enviar o meu currículo. Ele verificou com o manager e o manager deu o e-mail e eu enviei o currículo diretamente para o manager. Fiz uma entrevista que a gente chama aqui de pre-screening por telefone para saber se eu tinha tudo aquilo que eles estavam realmente procurando, se eu era autorizado a trabalhar no Canadá e tal. E eu cheguei aqui no Canadá com o visto de residente permanente, então não foi feito nenhuma transição de work permit para residente permanente ou de visto de turista para visto de trabalho, nada disso. Eu já cheguei aqui no Canadá com o visto de residente permanente e fui chamado para entrevista logo em seguida e consegui o meu emprego. Então esse foi o meu primeiro emprego aqui no Canadá. A gente fazia lá a parte de Customer Service para os jogadores no Brasil. Eles tinham uma base de jogadores muito grande e a equipe que cuidava do mercado brasileiro era uma equipe grande. E aí, como você pode mais ou menos concluir, a equipe era basicamente de brasileiros. Tinha um português na equipe e todo o resto brasileiro. Qual era a coisa boa e a coisa ruim? Bom, a coisa boa é que você se sente à vontade logo de cara, né? A gente era uma equipe bem barulhenta e tal. Hoje em dia, até pensando, eu fico pensando assim, cara, como a gente foi mal educado naquela época, né? Depois de passar esse tempo todo aqui no Canadá. Mas enfim, e qual era a parte ruim dessa primeira experiência? Bom, a parte ruim era justamente essa: você está numa equipe de brasileiros e, naturalmente, a língua falada era português o tempo inteiro. Então, aquilo dali eu percebi logo que não seria uma coisa boa para mim profissionalmente, porque o meu inglês ele não ia avançar, ele não ia evoluir, e o inglês que eu cheguei aqui no Canadá era um inglês ok para sobreviver, porém, para um trabalho num ambiente 100% em inglês, eu ainda não estava totalmente pronto. Então, eu precisava de uma imersão no ambiente profissional com a língua inglesa. O que eu fiz? Logo em seguida, eu comecei a aplicar para empregos enquanto eu estava nesse trabalho. E essa é a melhor oportunidade
para aplicar para emprego. É quando você já tem um emprego e você começa a aplicar para outros porque você está ali segurando a barra, né, pagando as contas de casa com aquele emprego, enquanto você procura por algo que seria mais a sua praia. Então comecei a aplicar para outras coisas, cheguei a fazer algumas entrevistas, nada rolou, e aí eu fui pedir auxílio a uma instituição que auxiliava pessoas com deficiência a conseguir emprego. Pois é, eu tenho uma deficiência, eu não tenho meu pé esquerdo, eu perdi num ataque de tubarão em Recife em 1994. Então, eu sou uma pessoa com deficiência e, sendo assim, utilizei da minha, não expertise, né? Obviamente, mas da minha condição para utilizar daquele serviço específico. Então, fui nessa instituição, o pessoal olhou meu resumê e aí falou, cara, você não quer trabalhar aqui pra gente não, porque você tem uma experiência muito interessante e tal. Então eu disse, claro, né? Pô, o pagamento era bem melhor. No primeiro trabalho eu estava fazendo tipo $15, eu acho que era um pouquinho a mais do que o mínimo wage, do que o salário mínimo. E lá eu ia ganhar $10 a mais, alguma coisa assim, era quase $10, ia para $21, 22, 23, uma coisa assim. Então já era uma coisa bem melhor, também tinha benefícios e tal. Então foi o primeiro emprego ali que com benefícios e tal, que foi uma coisa interessante. Porém, um contrato de 1 ano. Quais foram as questões durante esse período que eu fiquei lá? Primeiro que foi bem legal, né? Era um ambiente 100% em inglês. Melhorei bastante o meu inglês, só que eu tive muita dificuldade, principalmente de atuar por meio do telefone. Então era bem complicado, porque o meu vocabulário estava bem limitado, a fluência também. E aí tinha a questão do sotaque, que era bem pesado. Enfim, então vários desafios, mas que, obviamente, você tem que arrumar algum jeito de fazer com que a coisa funcione. Então, nesse trabalho eu fiquei durante 1 ano, até o contrato acabar. E aí, quando a gente tentou renovar o contrato da instituição, porque todo ano eles tinham que aplicar para conseguir verba do governo para poder se manter, por algum motivo, por alguma falha no projeto deles, eles não conseguiram renovar o projeto com o governo. Então, a gente acabou ficando desempregado. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar outra agência de Employment Service. Nesse primeiro emprego, eu trabalhei, ou nesse segundo emprego, no caso, eu trabalhei como Job Developer, que é uma pessoa que tenta achar emprego para os seus clientes. No meu caso, clientes com deficiência. Nesse terceiro emprego, eu vou para a agência, né, de emprego, chego lá pedindo auxílio novamente. Opa, tudo bem, estou aqui para pedir o seu auxílio, para ver se você pode me ajudar, né, encontrar um emprego, tal. E eles olharam meu currículo e novamente me ofereceram um emprego. Disseram assim, olha, a gente tá com vaga aqui, você não tem interesse em trabalhar para a gente? Eu disse, claro. E aí era um contrato curto, um contrato de 2 meses, se eu não me engano, uma coisa assim, com o Next Steps Employment Service, que é um braço de Employment Service do Toronto District School Board. Então eu trabalhei lá como Job Developer também, e depois dos 2 meses eu tive que procurar alguma coisa. Então o que eu fiz? Comecei a apliquei para algumas empresas, e aí fui chamado para algumas entrevistas. Fiz uma entrevista com um grupo chamado Access Employment, então basicamente a minha área se tornou naturalmente a parte de employment aqui no Canadá. Nunca tinha trabalhado com isso, mas tudo, uma vez que você entra aqui no mercado de trabalho, isso é uma coisa interessante, a sua carreira ela começa a se desenvolver de forma muito tranquila, muito natural. O primeiro emprego é o mais difícil, eu diria, para conseguir, mas uma vez que você entra, as coisas começam a fluir de forma mais natural. Então eu mais ou menos absorvi essa questão de, bom, agora eu trabalho na área de employment, comecei a aplicar para a área de employment. Então eu fui chamado para uma entrevista com a Access Employment, que é também uma agência de employment, e eu me lembro que a gente fez a entrevista, eu fiz um teste, e aí na hora que eu entreguei o teste, na realidade eu fiz o teste primeiro, depois da entrevista, e aí o pessoal, durante a entrevista, fez algumas perguntas e tal, óbvio, né, a entrevista, e tal, e aí quando eu saio, alguma coisa que eles conversaram lá, eles me chamaram já na porta e disseram, peraí, fica aí que a gente tá conversando um negócio aqui, só dá um tempinho. Aí depois eles vieram e disseram assim, a gente gostaria de oferecer a vaga para você. E aí? Eu disse, pô, on spot, né? Eu cheguei lá, fiz a entrevista e já me deram a vaga. Eu disse, pô, beleza, era um contrato de 2 meses só.
e era para trabalhar com a Access Employment, que é uma agência que eu acompanho já há muito tempo o trabalho deles e eu acho eles extremamente profissionais. E eu disse assim, pô, óbvio que eu gostaria de trabalhar aqui. Beleza. Quando eu chego em casa, eu acho que no mesmo dia ou no dia seguinte, alguma coisa assim, eu recebo um e-mail da organização que eu estava trabalhando antes, que era aquela com pessoas com deficiência. Eles disseram, Carlos, a gente conseguiu a verba do governo, vamos reabrir. Você tá voltando? Aí eu disse, cara, vamos nessa, porque com eles seria um contrato de 1 ano. E aí eu mandei uma mensagem pro pessoal do Access dizendo que não ia dar, que outra coisa surgiu melhor, e aí não dava para ficar, para trocar um contrato de 2 meses por um contrato de 1 ano, né? Obviamente que eu ia ficar com um contrato de 1 ano. E aí o que aconteceu? Depois de alguns dias, eu também tinha aplicado para um trabalho com o Toronto School Board, que era na parte de marketing, para trabalhar no departamento deles de Employment Services, como Marketing Specialist. Então, depois de aceitar voltar para aquela organização, o Toronto School Board liga para mim e diz assim, Carlos, a gente gostou do seu perfil para trabalhar aqui na área como Employment Specialist, não, como Marketing Specialist, e a gente gostaria de você aqui. E aí eu disse, putz, e aí era um contrato menor, 6 meses, eu acho, uma coisa assim, porém era numa área que eu gosto, que é a área de marketing. E aí eu declinei, né, com com o pessoal lá do pessoas com deficiência, para poder aceitar esse emprego com o pessoal do Toronto School Board. E aí eu fiquei lá durante 6 meses, trabalhando uma parte de social media, editando vídeos, etc, tal. E eles têm alguns serviços lá, tem a parte de employment, tem a parte de inglês para newcomers to Canada, tinha um curso lá também que eles administravam para preparar cabeleireiros, que é uma profissão aqui em Ontário que você precisa de licença para poder atuar. Então eles tinham um curso também, e eu fiz vídeos e tal de todos esses serviços. Eu acho que até hoje está lá no canal deles publicado. E aí o contrato acabou, isso daí foi em 2016, eles ofereceram um contrato part-time naquela época para mim, de employment, acho que de job developer, e aí eu disse que não dava porque eu já tinha me mudado para Kitchener, e eu estava fazendo esse commute, né, esse trajeto entre Kitchener e Toronto, que na teoria deveria durar 1 hora, mas que por conta do trânsito, tinha vezes que durava 2 horas, 2 horas e meia, era um inferno. Então eu fiz isso durante alguns meses, por questão de sobrevivência, mas foi terrível. Não recomendo a ninguém, mas enfim. Então eu defini que eu tinha que conseguir alguma coisa em Kitchener, e eu comecei a procurar já antes do meu contrato terminar. Comecei a contactar algumas pessoas, comecei a conectar no LinkedIn, comecei a perguntar questões sobre as instituições lá, e aí eu apliquei para Lutherwood, que é a organização que eu trabalho até hoje. Apliquei para um trabalho lá, e aí fui chamado para uma entrevista, o pessoal gostou de mim, mas não me ofereceram o trabalho porque tinha uma outra pessoa que tinha mais o perfil da vaga. E isso é uma coisa interessante também para vocês. Muitas vezes vocês são candidatos fortes, porém tem outras pessoas que, por uma questão de experiência maior, de conhecer melhor o mercado, ou por ter uma desenvoltura melhor na entrevista e tal, eles acabam conseguindo a vaga. Isso não quer dizer que você é ruim, que você está fazendo alguma coisa errada. Simplesmente o hiring manager viu mais valor naquele outro candidato. Então o que aconteceu foi que o hiring manager disse, Carlos, a gente gostou muito de você, mas a gente decidiu ir com outro candidato, se tiver alguma coisa aqui a gente vai te contactar. E aí, né, a gente sempre escuta essa balela, mas eles estavam falando de fato que iam me chamar, e me chamaram, me ofereceram uma entrevista para uma vaga de Employment Advisor, e aí eu disse que não dava para mim porque os requisitos não eram muito meu perfil, tinha muita coisa burocrática e tal em relação a leis trabalhistas que você tinha que saber e tal. Eu disse, cara, isso aqui não é para mim, até além de um monte de sistema e papelada que você tinha que fazer, e cara, uma coisa que eu não gosto é esse trabalho burocrático. Então eu acabei declinando, e depois de algum tempo eles mandaram de novo um e-mail para mim dizendo, Carlos, tem uma outra oportunidade para você agora, esse aqui é para trabalhar com newcomers to Canada, gente nova que está imigrando para o Canadá, e é um programa de mentoria. Aí eu disse, opa, agora sim, isso aí tá parecendo um negócio interessante. Só que é lá em Guelph, e eu tô em Kitchener, e de Kitchener para Guelph são 30 minutos dirigindo. Aí eu disse para ele, cara, eu tava dirigindo para Toronto, demorava 2 horas para chegar no trabalho.
dirigir meia hora não é nada, é ali na esquina. E se você tá vindo de uma cidade grande, vocês sabem que meia hora, enfim, é muito próximo. Decidi que queria, né, participar da entrevista, fiz a entrevista com a manager e fiquei aguardando. E eu me lembro que eu cheguei aí no Conestoga College para o serviço de Employment Services deles lá, para me registrar, procurando por emprego e tal. E enquanto eu estava lá me registrando, recebi uma ligação da manager que tinha feito a minha entrevista, e ela disse assim: olá, Carlos, gostamos muito de você, não sei o que, e tal. E, cara, eu já tô acostumado com esse tipo de ligação, né? Porque eu já recebi essas ligações. Eles vêm, primeiro eles elogiam você, botam você lá em cima para depois dizer que, infelizmente, né, decidimos ir com outro candidato, vai ficar para próxima e tal. Mas aí ela falou assim: gostamos muito de você e gostaríamos de oferecer a vaga. Eu falei: hã? Aí eu fiquei meio assim, né? Eu vibrei, obviamente, voltei lá no escritório que eu tinha saído só para atender esse telefonema, para dizer ao camarada que eu tinha conseguido um emprego, então eu nem precisei me registrar lá como cliente. E hoje eu trabalho no Lutherwood desde 2016 como Employment Specialist, atendendo pessoas do mundo inteiro. Eu já tive clientes de tudo que é canto, tá? Do Oriente Médio, do Brasil, da Europa, da China, cara, de tudo canto que você possa imaginar. Os desafios mais diversos, mas é uma profissão assim extremamente gratificante, porque quando esses clientes, né, que a gente serve, eles conseguem um emprego, é como se a gente tivesse conseguido um emprego também, ou um filho nosso conseguisse emprego, porque deixa a gente muito orgulhoso na hora de estar fazendo esse trabalho. Então é isso aí, pessoal, um pouquinho da minha história. De repente isso daí serve um pouco de referência para vocês. Uma coisa que, né, assim, o moral da história que eu queria dar para vocês é que cada um tem uma história diferente, né? Se cada um for contar aqui o que ela passou e tal, eu me considero uma pessoa privilegiada porque eu consegui um emprego de escritório logo de cara. Eu não precisei entrar num survival job e tal, como muito brasileiro acaba passando, que é ralação e tal, para poder pagar as contas, porque ninguém quer. A gente traz a nossa poupança para cá e tal, mas a gente não quer gastar, a gente só quer gastar aquilo no caso de emergência. Então conseguir um emprego é vital para a gente não passar pela situação de ter que gastar as nossas economias e chegar num ponto que você não tem mais nada. Então conseguir um emprego logo de cara é uma coisa importantíssima, e foi uma coisa que eu consegui, mas num ambiente de escritório. E qual foi a estratégia que eu utilizei? LinkedIn e também um foco na língua portuguesa. Inclusive, se você está vendo esse vídeo e ainda não é parte do nosso grupo do Telegram, eu tenho um grupo do Telegram onde eu compartilho vagas de emprego que pedem a língua portuguesa, ou como mandatória, ou como sendo um diferencial. Eu sempre estou compartilhando essas vagas no grupo do Telegram. Então, se você não está no grupo do Telegram, dá uma olhada na descrição desse vídeo e entra lá no grupo, porque eu estou sempre colocando dicas, vagas, artigos, vídeos como esse, e para você ficar preparado, porque o que vai definir o seu sucesso no Canadá, uma coisa é você conseguir trabalho, outra coisa é você estabelecer uma carreira. São coisas diferentes. Conseguir um trabalho, eu posso pegar o meu currículo, entregar no McDonald's, entregar no Tim Hortons e conseguir um trabalho de limpeza e tal. Mas você não quer aquilo como carreira. Você quer como carreira, de repente, algo que você fez no Brasil, ou algo novo aqui, você quer mudar de área para entrar numa área nova aqui no Canadá. Então, aquilo dali vai definir quem é você profissionalmente para o resto da sua vida profissional. Então, isso é uma carreira. Se você está procurando isso, aqui é o canal certo para você. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, segue o canal. Tem muita gente assistindo o nosso vídeo e não está seguindo o canal. Você seguindo o canal me motiva a trazer mais conteúdo aqui de graça para você, ok? Então é isso, um forte abraço e até a próxima. Tchau!